Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo. Meu nome é Lauriane Lins, sou graduanda em Engenharia de Materiais e vou facilitar esse conteúdo para vocês. Então, vamos começar. Aqui temos algumas de nossas colaboradoras, Antônia Pamela, eu, Lauriane Lins e Carla Priscila. Essa é nossa professora orientadora Lígia Bessa. E o conteúdo que vamos abordar nesse módulo é como fazer um diagnóstico e coletar dados. Para isso, a gente utilizou uma metodologia de análise e soluções de problemas, mais conhecida como MASP. O MASP consiste em um processo que vai buscar a solução para uma determinada situação. A gente sabe que a gente mexe com diversas empresas, empreendimentos, então a gente procurou um processo flexível para que se enquadre, se encaixe em qualquer situação em que vocês queiram colocá-los. Ok? Então, explicando um pouquinho mais do MASP para vocês, ele segue uma sequência que se inicia pela identificação do problema, passando pela análise da causa e finalizando com a tomada da decisão. Ainda sobre o MASP, a gente pode dizer que ele é composto por 8 etapas e baseia sua estrutura no ciclo PDCA, que vocês já viram. Aqui eu consigo explicar um pouco melhor para vocês as 8 fases do MASP. Como eu falei para vocês que segue o ciclo PDCA, as fases vão seguindo também essa sequência, começando pela identificação do problema, seguindo para observação, depois para análise, onde a gente vai descobrir as causas fundamentais, terminando essa parte de planejamento com um plano de ação. A gente vai começar a botar a mão na massa na parte de ação. Posteriormente, a gente vai checar. Nessa checagem, a gente vai fazer a verificação, se esse bloqueio ele foi efetivo ou não. Caso tenha sido efetivo, a gente segue o processo para as últimas 2 etapas finais, que é a padronização e a conclusão desse processo, a finalização, a resolução desse problema. Mas caso esse bloqueio não tenha sido efetivo, a gente volta para a parte de planejamento, na parte de identificação de problema ou da observação, ok? Explicado um pouquinho mais para vocês do quais são essas 8 etapas, eu vou adentrar em cada uma delas, começando pela identificação do problema. Na identificação do problema, a gente vai definir claramente qual é o problema e sua importância, porque aqui a gente vai escolher o problema com a maior prioridade, certo? Para isso, a gente tem algumas ações que vocês podem realizar. E a gente colocou aqui que uma delas é escolher o problema baseado em se ele é importante, urgente, utilizando fatos e dados para comprovar que esse problema é realmente prioritário. Então, a gente pode fazer o levantamento do histórico desse problema, ver dados, fotos, gráficos que estejam relacionados a esse problema. Caso a gente trabalhe com equipe, podemos demonstrar as perdas que esse problema nos causa e os ganhos que podemos ter caso evitemos que esse problema continue acontecendo. É uma forma de convencer o time que esse problema é bom de ser resolvido. Para isso, a gente vai nomear alguns responsáveis, a gente pode propor datas limites para a solução desse problema, para ficar um pouco mais palpável de resolver. A gente colocou algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Então, temos o diagrama de Pareto, o gráfico de tendência, o gráfico de controle e também a matriz Guth, que é muito fácil e muito boa de trabalhar. A próxima etapa, uma vez definido, certo, o problema prioritário, a gente vai para a observação. A observação tem o objetivo de investigar quais são as características específicas desse problema abordado. A gente vai fazer uma visão ampla sobre vários pontos de vista para coletar realmente todas essas características desse problema. Então, algumas ações que a gente pode fazer é fazer essa coleta de dados, levantar esses dados detalhados sobre o problema para estratificar essas características. Como podemos fazer isso também?
Caso seja um problema operacional, a gente vai até o local e fica observando durante uma semana, né, 7 dias, a ocorrência desse problema e sempre coletando informações. A parte de observação é uma parte muito importante. Daqui a gente vai tirar todas as características detalhadas que vão servir como base para as próximas etapas. Certo? Aqui a gente também tem algumas ferramentas, como fluxograma de processo, estratificação ou folha de verificação e o 5W2H. Ainda na observação, a gente pode utilizar algumas perguntas que nos auxiliam durante esse processo de observação, sendo elas: o porquê que isso ocorre, quando ocorre, se sempre há esse problema envolve todos os colaboradores? Tem algum dia da semana em que isso é pior? Tem algum mês do ano em que isso é pior? Ainda, se a gente for acompanhar esse problema no local, podemos perguntar se acontece mais na máquina 1 ou na máquina 2, se acontece mais no período da manhã, da tarde ou da noite, se tem algum horário do dia em que isso é mais difícil para o gestor, qual atividade é um gargalo, então qual atividade prende, passa mais tempo naquela fase e dificulta o andamento daquele processo, né? Isso a gente chama de gargalo. Qual atividade é um gargalo para o gestor, qual atividade é mais difícil de ser executada e por aí vai, ok? Finalizada a parte de observação, a gente vai para a análise. Na análise, a gente vai descobrir as causas fundamentais para que esse problema existe. Aqui a gente acha a causa raiz, ok? Então, para isso que a gente pode fazer? A gente vai definir algumas causas influentes. Esse grupo que está trabalhando nesse problema, vai descobrir algumas causas prováveis para que esse problema exista, algumas hipóteses. E para isso, para achar essas hipóteses, a gente pode caracterizar o problema no próprio local de ocorrência ou coletar algumas informações adicionais, ok? E coletado, uma vez desenvolvidas essas hipóteses, a gente vai verificar se essas hipóteses são reais, se são palpáveis. Para isso, a gente vai testar e confirmar essas hipóteses escolhidas, para saber se de fato elas são responsáveis pelo problema. Aqui a gente também pode utilizar algumas ferramentas, sejam elas o brainstorming, os 5 porquês, o diagrama de Ishikawa, o diagrama de dispersão, o histograma ou até a matriz Guth. Descoberto nossa causa raiz, a gente vai trabalhar agora em cima dela. Agora a gente vai para o plano de ação. No plano de ação, a gente vai elaborar ações para bloquear esse problema e eliminar essas causas fundamentais, porque a gente precisa agir em cima da causa fundamental para que o problema não exista mais, certo? Para isso, o que é que a gente pode fazer? A gente vai definir ações para bloquear esse problema e se certificar que não só os efeitos colaterais vão ser eliminados, e sim a causa raiz. E então a gente pode fazer um plano de ação que bloqueie os dois, tanto esses efeitos colaterais que são causados por esse problema, tanto a causa raiz que origina o problema em si, certo? Dentro desse plano de ação, a gente pode fazer um cronograma, a gente pode desenvolver um orçamento, que a gente tem algum gasto financeiro para resolver esse processo, e a gente pode definir metas. Essas metas que sejam quantitativas e tenham itens de controle, ok? E uma ferramenta que a gente pode utilizar também é o 5W2H. Feito o nosso plano de ação, tudo certinho, ok, vamos para a ação agora, vamos bloquear essas causas fundamentais. E se a gente trabalhar com time, a gente pode fazer um treinamento, divulgar essas ações que a gente escolheu para que todo mundo esteja envolvido. Vamos capacitar todos os executores para que eles tenham noção nessas novas ações de qualidade, certo? E para isso, a gente vai implementar, colocar em prática as ações que a gente determinou e a gente vai registrar tudo, coletar todos os dados, sejam eles bons ou ruins, a fim de comparação posteriormente. Outra ferramenta que a gente pode utilizar, novamente, é o 5W2H. Uma ferramenta muito boa, diga-se de passagem. Feito, colocado em ação, a gente vai verificar. Lembram da verificação? Temos duas opções. Se a verificação foi
boa e o bloqueio foi efetivo, a gente segue o processo. Caso o bloqueio não tenha sido efetivo, a gente volta para a parte de observação. Mas, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai pegar os dados antes, né, com o problema e depois que a gente colocou em prática essas ações e comparar. A gente vai fazer uma comparação desses resultados e é interessante a gente usar a mesma ferramenta para manter o padrão. E com isso a gente pode fazer uma apresentação de dados, mostrar para todo mundo na reunião, caso trabalhemos com um time. Para isso a gente tem algumas ferramentas, sendo elas o diagrama de Pareto, o gráfico de tendência ou o gráfico de controle e o histograma. Passando a fase de verificação, seguimos para a padronização. Se o bloqueio foi efetivo é porque as ações foram boas. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer padronizar tudo com essas novas ações corretivas para que esse problema não venha a reaparecer. Para isso, a gente vai elaborar, a gente vai alterar o padrão. Então, ou a gente estabelece um novo padrão de procedimento operacional ou a gente revisa, altera, atualiza o antigo padrão. E o que é que a gente pode fazer também? Reuniões, trabalhar a comunicação para que a gente sempre tenha esse resultado positivo. Volta aqui a parte dos treinamentos, porque é sempre interessante estar capacitando o pessoal com essas novas ações corretivas. Então, vamos alterar esses padrões para que mantenha esse novo padrão efetivo. E sempre fazer o acompanhamento, fazer verificações periódicas. A sua empresa determina, um tempo para fazer e fazem essas auditorias para saber se está havendo o cumprimento desse padrão. Uma ferramenta que a gente pode utilizar é o 5W2H. Finalizando com a conclusão. Aqui a gente vai recapitular todo o processo de solução de problemas para que a gente aprenda um pouco mais com ele e saiba aplicar em situações futuras, tirar realmente de todo esse processo conhecimentos. E para isso a gente pode fazer uma reflexão sobre esses problemas que foram remanescentes, que estavam sempre aparecendo. E aqui eu trouxe algumas perguntinhas para nos auxiliar nessa parte de questionamento. Então, houve atrasos ou folgas nesse cronograma? Houve a participação do grupo que estava estabelecido para cumpri-lo? Esse grupo era realmente o melhor para solucionar esse problema? As reuniões que foram realizadas foram produtivas? A distribuição de tarefas foi bem estruturada? O grupo utilizou todas as técnicas que estavam previstas? E, caso tenham ficado alguns itens pendentes, a gente organiza para uma futura aplicação em um novo MASP. Então, pessoal, esse foi o módulo de como fazer um diagnóstico e coletar dados utilizando a metodologia de análise e solução de problemas, que é o MASP. Conto com vocês no próximo módulo para analisar um estudo de caso. Até mais!